Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje nós estamos iniciando mais uma aula da Sala Abraão Digital. Na aula de hoje, meus queridos, como nós podemos ver aí, nós estudaremos a lição de número 11, cujo título é Missões e a Igreja Perseguida. Na nossa lição, nós vamos ver ali o nosso texto áureo. Está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática diz o seguinte: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a igreja perseguida, tanto a igreja perseguida na época do Novo Testamento, como também as condições, a situação da igreja perseguida nos dias de hoje, ok? Vamos continuar? Nós temos aqui os objetivos da nossa lição. A nossa lição, como sempre, apresenta 3 objetivos. Quais são eles? O primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Nós vamos aí utilizar o exemplo de Estevão como o primeiro mártir registrado ali no Novo Testamento, o grande mártir ali da primeira fase da igreja, ali ainda na região da Palestina, antes da igreja se expandir através da congregação de Antioquia. Nós vamos também apresentar a perseguição cristã na atualidade, que é o segundo objetivo da lição. E por último, nós vamos mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Tudo bem? No caso da nossa aula, eu vou dar uma pequena mudada ali na ordem das coisas. Nós vamos falar da igreja na atualidade primeiro e dar só uma pincelada no caso de Estevão, ok? É uma opção metodológica que eu fiz. Antes da lição começar, meus queridos, eu tomei a liberdade aqui de colocar uma sugestão, aliás, algumas sugestões de fontes e métodos, ok? Começando com as fontes, a própria lição ela nos orienta que nós utilizemos sites, né, de organizações missionárias, de instituições missionárias confiáveis, né, que tenham aí a confiança, né, dos crentes, que sejam aí instituições probas no seu modo de agir. E penso eu, né, que uma das mais conhecidas são as missões Portas Abertas, ok? Uma agência missionária que auxilia cristãos perseguidos, auxilia missionários e assim por diante, que começou ali com o irmão André pregando a palavra de Deus dentro da cortina de ferro, dentro do comunismo. Além das informações que nós tiramos do site das missões Portas Abertas, eu queria indicar para os irmãos 2 obras que eu acredito que não sejam senso comum, principalmente na nossa igreja, né? Nós temos ali a primeira obra, se chama Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Os Olhos dos Animais Sem Cauda, da autora Son Nok Lee, uma norte-coreana. E o subtítulo diz As Memórias de uma Mulher Norte-Coreana na Prisão. É um livro, irmãos, extraordinário, nos fornece inúmeras informações sobre a vida dentro do regime norte-coreano, e essa senhora é uma senhora que, após fugir da Coreia do Norte, ela se converte ao cristianismo. E ali ela escreve suas memórias e conta os sofrimentos que ela passou na Coreia do Norte, mas também abre espaço para relatar os sofrimentos que ela viu os cristãos passando na Coreia do Norte, ok? Inclusive alguns trechos que nós leremos mais adiante. O outro livro, irmãos, não está tão relacionado assim à perseguição, mas sim ao estado do cristianismo hoje. O outro livro é A Próxima Cristandade, de Philip Jenkins. Esse livro tem como subtítulo A Chegada do Cristianismo Global. O Philip Jenkins, um grande autor e estudioso da história do cristianismo, ele vai nos mostrar como o cristianismo cresce e como o cristianismo vai muito bem em países como China, em países do Oriente Médio, em países da África subsaariana. Apesar das perseguições, o cristianismo tem crescido nesses lugares. E ele nos dá um panorama da próxima cristandade, apontando, entre outras coisas, que a América, principalmente a América Latina, tende a ser um bastião da próxima cristandade, que a Europa tende a ser campo missionário, porque está vivendo um período pós-cristão, ok?
e que também a maior igreja do mundo, ou uma das maiores igrejas do mundo hoje, se encontram na China, quando nós consideramos os números de cristãos subterrâneos, cristãos que estão ali escondidos das autoridades, que não se professam, mas que servem a Deus dentro ali do seu âmbito familiar e pessoal. Então, são essas duas obras literárias, né? E também este site e o canal do YouTube das Missões Portas Abertas, ok? Continuando, irmãos, nós temos aqui também uma sugestão de método. O autor da nossa lição vai sugerir que nós iniciemos falando sobre a questão da perseguição e que ele, ao final da aula, ele sugere que nós passemos um vídeo para os alunos, para ali mostrar a seriedade da igreja perseguida. Eu aqui, irmãos, eu fiz uma inversão. Eu particularmente sugiro aos irmãos que esse vídeo seja passado primeiro, no início da aula, ali nos primeiros 15, 20 minutos de aula, talvez, para introduzir, para chamar a atenção, para dar ali aos alunos uma interação, em primeiro lugar, e também nós temos ali um vídeo gerador que vai gerar questões, que vai atrair a atenção dos alunos, que vai atrair o interesse dos alunos. E aí, lá no canal da Missão Portas Abertas, no YouTube, eu tomei a liberdade de pegar 2 vídeos, ok? Um eu indico para os professores que vão assistir essa aula, ok? Que é um vídeo mais longo, de 34 minutos, que é o que está aqui na tela. Lista Mundial da Perseguição, um vídeo que foi lançado no dia 18 de janeiro de 2023, um vídeo no qual o autor faz um panorama da perseguição aos cristãos no mundo e enfatiza principalmente os 10 países em que os cristãos são mais perseguidos. Já para os alunos, irmãos, eu recomendo, claro que a gente sempre apenas recomenda, não é uma obrigatoriedade, mas eu recomendo que os irmãos passem o vídeo Lista Mundial da Perseguição, a versão resumida, que é um vídeo de 4 minutos, mas que resume muito bem quais são os países em que os cristãos são mais perseguidos, que dá ali um panorama geral, principalmente dos 10 países, ok? É um vídeo muito interessante, é um vídeo que não será cansativo, porque ele não é tão longo, e nós temos aí um vídeo de uma fonte confiável da Missão Portas Abertas, um vídeo que é extremamente bem feito, bem editado, bem produzido, e com informações aí fidedignas para os nossos alunos, ok? Então, o primeiro vídeo mais longo eu indico para os docentes, e o vídeo mais curto para que os irmãos passem para os alunos, e os irmãos acharem interessante, e também que se coaduna com a aula dos irmãos, ok? Mas vamos continuar, meus queridos. Introdução. Para introduzir a aula, eu sugiro que os irmãos comecem com o conceito de perseguição ou de perseguir, que nada mais é que o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com base em diferentes etnias, políticas, em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com o mesmo site, Missão Portas Abertas, nós temos hoje no mundo 360 milhões de cristãos perseguidos. A perseguição a esses cristãos, irmãos, é uma perseguição que pode ser religiosa, pode ser política, pode ser cultural, social, institucional, estrutural, pode ser uma perseguição que use a violência física, pode ser uma perseguição que use a violência simbólica. Nós vamos ver todas essas modalidades, por assim dizer. Mas é um número que impressiona, irmãos, é mais do que a população do Brasil. É mais do que a população do Brasil e Argentina somados. Então é um número muito grande de cristãos perseguidos, ok? 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E esse mesmo relatório, irmãos, ele nos dá informações da Lista Mundial da Perseguição, também conhecida como LMP, de 2023. E nós vemos ali que nós temos um pequeno histórico dos cristãos mortos por questões relacionadas à fé. Entre outubro de 2019 e setembro de 2020, tivemos 4.700 cristãos mortos por sua fé. Já no ano seguinte, de 2020 a 2021, 5.800, quase 5.900 cristãos mortos por sua fé. E houve até uma queda aqui, né, irmãos? De outubro de 2021 a setembro de 2022, que é o período mais recente que nós temos aí 5.600 cristãos que morreram por sua fé. Mas também temos cristãos condenados ou presos por sua fé. Nós temos ali, no ano de 2020,
4.200 cristãos, no ano de 2021, 6.100 cristãos, e no ano de 2022, 4.500 cristãos. E aí, irmãos, pesquisando e vendo os vídeos, nós chegamos a um detalhe, que é o quê? 89% das mortes de cristãos ocorreram na Nigéria, um país africano que é assolado pelo Islã, irmãos. E novamente não podemos cair no conto do vigário, não podemos cair na mentira de Satanás. O Islã prega a paz entre eles. É uma religião de paz entre muçulmanos, nós jamais podemos esquecer isso, porque entre muçulmanos e não muçulmanos é uma religião de guerra, de dominação, ok? É uma religião de conquista, que inclusive cometeu muitos males no norte da África cristão a partir do século 7 e 8, e cometeu muitos males na Península Ibérica e em todos os países em que eles tiveram aí a oportunidade de se infiltrar, ok? Devemos tomar muito cuidado. Mas continuando, meus queridos, nós temos aqui igrejas e outras propriedades cristãs atacadas. No ano de 2020, 4.400 propriedades, quase 4.500. 2021, 5.110. E em 2022, nós tivemos ali uma queda de 2.110. E aí nós pensamos, né? Mas por que essa queda tão grande? E uma das explicações da agência, meus irmãos, da Missão Portas Abertas, é que no ano de 2020, principalmente na China, não havia mais templos para serem atacados ou destruídos. Por quê? Porque em 2020 e 2021 nós tivemos aí grande destruição. E em 2022, quando nós tivemos essa queda, não foi uma queda porque a perseguição diminuiu, mas foi uma queda principalmente porque o governo não encontrava mais templos, visto que já havia destruído a maioria deles. Ok? Precisamos não só observar os dados friamente, mas interpretar os dados. Cristãos sequestrados ou desaparecidos. Em 2020, 1.700, 2021, 3.800, e olha só a disparidade. Se a perseguição houvesse diminuído, o número de cristãos desaparecidos também haveria diminuído, mas não é o que acontece. Em 2022, nós temos ali 5.259 cristãos desaparecidos, ok? Então nós vemos aí que, apesar da igreja crescer, a perseguição também cresce sobre a igreja, ok? Satanás está furioso com a igreja de Deus, meus queridos. Mas, dando continuidade, nós vemos aqui que as missões, como diz a nossa lição, elas são realizadas em diferentes contextos, e também em diferentes contextos de perseguição. E eu separei aqui algumas modalidades de perseguição. A primeira é a perseguição religiosa. A perseguição religiosa, nós temos aí ataques a templos, ataques a prédios públicos de igrejas cristãs. Nós temos também, meus irmãos, a profanação de espaços sagrados, de monumentos sagrados, a profanação daquilo que os cristãos consideram santo, e também ataques a sacerdotes. Ok? Essa é a perseguição religiosa, geralmente direcionada por uma religião rival, por outra religião que ataca o cristianismo. Ok? Temos também a perseguição política, na qual nós temos leis persecutórias, leis criadas com o objetivo de perseguir os cristãos, com o objetivo de prejudicar os cristãos, ok? Temos leis criadas com o objetivo de promover um atraso no avanço da igreja, um atraso no crescimento do cristianismo, de leis criadas para promover dificuldades para a pregação do evangelho. Também, meus queridos, temos a perseguição social e cultural. Os cristãos são lançados à margem da sociedade em muitos países. Em muitos países, os cristãos não têm as mesmas oportunidades na sociedade. São considerados pelas culturas locais como párias, como cidadãos de segunda categoria, como seres inferiores. É uma perseguição social e cultural, ok? Mas também nós temos os desdobramentos da oposição aos cristãos no mundo. Nós temos no mundo, irmãos, e principalmente nos países que perseguem, mas também em nosso país, a oposição sistemática. O que é isso, meus queridos? A oposição sistemática ela ocorre quando grupos anticristãos, seja de outras religiões, seja grupos ideológicos, políticos, ok? Seja facções dentro da sociedade, eles se reúnem e eles
planejam e executam ataques de forma sistemática, sequencial, de forma, vamos dizer assim, planejada, inteligente. E esses ataques, eles visam objetivos concretos, eles têm ali metas para bater, vamos dizer assim. Eles visam objetivos mensuráveis, ok? Então é uma oposição sistemática. Os grupos querem sistematicamente destruir o cristianismo, prejudicar a igreja. Nós também temos a oposição institucional. O que é isso, irmãos? Além das leis persecutórias, leis criadas para prejudicar a igreja, que nós já falamos, nós temos perseguição em diversos setores da sociedade, como, por exemplo, locais de trabalho, onde a instituição ela se coloca em oposição à fé cristã. Ela se coloca em oposição à fé promulgada pelos servos de Deus, ok? Então nós temos aí a perseguição em locais de trabalho. Tem empresas que têm regras que prejudicam a prática da fé, inclusive no Brasil. Mesmo o Brasil tendo aí por Constituição, por lei garantida a liberdade de culto, de consciência, algumas empresas prejudicam os cristãos, ok? E também temos a perseguição física e simbólica. Além da violência, meus irmãos, que é o mais óbvio que nós pensamos e que os cristãos sofrem muito, além da violência, a perseguição física, nós também temos discursos de ódio contra o cristianismo. Discursos que incitam a população, principalmente os jovens, contra a fé cristã, contra a prática cristã e mesmo contra a existência da fé cristã, contra a existência da religião cristã. Isso acontece hoje, irmãos, e é propagado por grupos ideológicos, por grupos políticos, é propagado por militantes políticos que estão em empresas, em escolas, em faculdades, em igrejas, em todos os lugares da sociedade, irmãos. E hoje, queridos, existe uma prática muito comum e recorrente, que é a pessoa anticristã, ela taxa o cristão, ela tenta colar no cristão a fama, a pecha de que o cristão é uma pessoa nojenta, repugnante e assim por diante, de que ser cristão, acreditar nos princípios cristãos é algo retrógrado, é algo antigo, é algo arcaico, é algo que já foi superado. Então eles tentam unir essa má fama aos cristãos, ok? Nós não devemos nos dobrar a esses ataques, meus irmãos. Nós devemos permanecer firmes. E isso acontece também nos países onde há a perseguição. Ok? Os cristãos são vistos como menos que humanos em alguns países, como por exemplo a Coreia do Norte. Os cristãos são vistos como cidadãos de segunda, terceira, quinta categoria, de baixa casta em algumas sociedades, ok? E nós temos aí também a proibição à profissão de fé, ok? Então nós temos a oposição sistemática, a oposição institucional e a perseguição física e simbólica. Temos também, irmãos, ataques a templos, pichação em templos. Temos ali, irmãos, pessoas mesmo contra a Igreja Católica Apostólica Romana que entram em missas homossexuais para se beijarem, para manifestar sua intimidade dentro de cultos, dentro de missas. Isso é uma perseguição simbólica. Apesar de eles não estarem agredindo diretamente os cristãos, fisicamente, eles estão agredindo a honra dos cristãos. Eles estão agredindo a fé, crenças e valores do povo de Deus, ok? Isso acontece em todos os países do mundo, irmãos, inclusive no nosso. Já quando nós falamos da perseguição nos tempos bíblicos, nós temos o caso de Estevão. Estevão, meus queridos, sofreu severa perseguição. Isso é o que nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 11 a 13, que diz assim: Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então Estevão ali sofreu grande perseguição. Ele foi vítima de mentiras, calúnias, subornos, falsas testemunhas, violência e morte. É considerado, meus queridos, o primeiro mártir cristão. Como nós vemos ali registrado no capítulo 7 de Atos, versos 55 ao 60, que diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu
e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então nós vemos ali a grande perseguição que se abateu sobre a igreja já nos primórdios do cristianismo. Ok, meus queridos? A igreja passou por perseguições em toda a sua história. Os crentes fiéis, os cristãos fiéis, sofreram perseguição em toda a sua história. Ok? E conosco não é diferente. Nós vemos também que a perseguição contra Estevão era perseguição contra a igreja. Estevão ali foi martirizado no meio de uma grande perseguição que se iniciou contra toda a igreja. Mas nós também veremos que essa perseguição, em certo sentido, ela foi boa para a expansão do evangelho, porque a igreja que estava unida se dispersou, mas se dispersou e continuou pregando a palavra de Deus. É o que nós vemos lá no livro de Atos ainda, capítulo 8, verso 1 ao 3, que diz o seguinte: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa perseguição, irmãos, ela não parou com Estevão, mas ela se ampliou, ela continuou, ela se agravou a partir de Estevão. E aí nós vemos no verso 4 o resultado dessa perseguição. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então aqueles dispersos, irmãos, eles foram dispersos, mas não intimidados. Eles foram espalhados, mas eles continuaram pregando a palavra nos lugares em que eles haviam sido dispersos. Portanto, essa perseguição à igreja fez com que a igreja crescesse, fez com que o evangelho se expandisse, ok? Foi bom, foi ruim por causa da morte do servo de Deus e das prisões, mas foi bom para o avanço do evangelho. Tudo bem? Muitas vezes, a perseguição ela serve como um catalisador que leva os crentes, que leva os cristãos a testemunharem mais, com mais poder, com mais intensidade, com mais vivacidade do evangelho. E aí cabe a nós uma pequena reflexão, irmãos. A igreja primitiva foi severamente perseguida e cresceu severamente. As igrejas de hoje, irmãos, não são perseguidas da mesma forma, mas também não crescem da mesma forma. Será, irmãos, que a falta de perseguição na igreja é um sinal da falta de vontade, talvez, da falta de ânimo de muitos em pregar o evangelho? Olha só que interessante, irmãos, em momentos de perseguição, a igreja cresce. Em momentos de paz, a igreja cresce menos quando não estaciona. É uma coisa para nós pensarmos. E aí, vamos falar do país mais severo na perseguição. Dos 10 países onde o cristianismo é mais perseguido, a Coreia do Norte é o primeiro. Ok? Então, e é um país que é enfatizado por nossa lição, enfatizado por nossa revista. A Coreia do Norte, irmãos, é o lugar mais hostil para a fé cristã nos dias de hoje. O país tem uma população de 25, quase 26 milhões de pessoas, 400 mil cristãos estimadamente, porque esses dados não são dados oficiais do governo norte-coreano, são dados que os missionários tentam ali mensurar. E lá nós temos outras religiões, como o budismo, o confucionismo e o cristianismo, ok? O governo é uma ditadura. E é uma ditadura na qual o governante, na qual o ditador, ele é considerado como uma divindade. E se tem uma coisa que a fé cristã tende a atacar e destruir, é a idolatria, ok? Seja idolatria ao Estado,
seja idolatria ao partido, seja idolatria a uma ideologia política ou a um personagem, uma personalidade pública, ok? Por isso, irmãos, cristãos não podem ter ídolos. A Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descobertas pelas autoridades, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçados, como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis, ou mortos no local. A família deles compartilhará o mesmo destino. O motivo para tal perseguição extrema é que o cristianismo é visto como uma ameaça específica à ideologia ditatorial e ao regime do país. Olha que interessante. Cristãos são vistos como inimigos da liderança governamental e da sociedade em geral. E aí nós temos uma fala aqui de uma cristã escondida, né, anônima, que diz assim: passo a passo, eu percebo como o Espírito Santo conduz a minha vida. Eu decido colocar todas as coisas na mão de Deus. A Coreia do Norte, irmãos, é onde nós vemos a perseguição, a opressão em sua face mais violenta, que é quando a opressão aos cristãos vem do comunismo ou do islamismo. Essas são as faces mais violentas da perseguição aos cristãos. Ainda sobre a Coreia do Norte, nós vemos que este país é o primeiro no ranking de perseguição contra os cristãos. Nós vemos que a perseguição ela aumentou severamente após a lei do pensamento antirreacionário. Que lei é essa, meus queridos? É uma lei que proíbe a publicação de qualquer material de origem estrangeira, especialmente a Bíblia. Ok? Então, às vezes nós pensamos que os socialistas, comunistas, dizem que são democráticos, que são a favor da liberdade do pensamento. Isso é obviamente uma mentira, irmãos. Por quê? Porque em países verdadeiramente comunistas, eles têm leis como essas, que proíbem qualquer tipo de ideia que não seja comunista. E aí, irmãos, não são só ideias políticas, são ideias também e especialmente religiosas. Ok? Então é um país extremamente perigoso. Nós vemos também, irmãos, que a Coreia do Norte é a nação mais fechada para o evangelho. Uma nação que foi subjugada pelo comunismo, por essa ideologia maligna, anticristã, antideus. E nós devemos orar por este país, orar pela Coreia do Norte, irmãos, porque ela é um país que está afundado, preso nas cadeias do personalismo, nas cadeias do culto ao líder, da idolatria ao líder. É uma idolatria que nós sabemos é forçada, é uma idolatria baseada no medo, no terror, ok? E nós vemos ali, irmãos, na imagem, os dois líderes coreanos e uma multidão prestando homenagem, prestando culto. É um regime personalista, ok? No qual o líder é idolatrado como um verdadeiro Deus. Então devemos orar por este país tão fechado, tão difícil para a penetração do Evangelho. Vamos orar pelos cristãos que vivem nesses países perseguidos da igreja, onde a igreja é severamente perseguida. E para a gente encerrar, eu tirei algumas citações do livro Os Olhos dos Animais Sem Cauda, de Son Ngoc Lee. Eu tirei as principais, eu vou ler uma aqui para os irmãos também, que é chocante. As citações dizem assim, irmãos: na escola, eu aprendi que religião paralisava a criatividade e a lógica humana. Eu fui muito bem treinada para nunca pensar na existência de Deus, diz a Son Ngoc Lee. Em uma nação que acredita que Kim Il-sung é Deus, ser cristão é uma violação fundamental da crença. Em algumas ocasiões, enquanto os cristãos eram espancados, eles se levantavam e cantavam hinos e diziam amém. Ela fala isso do tempo que ela esteve na prisão. Os guardas pensavam que eles fossem malucos e os levavam de volta à sala de tortura elétrica. Eu nunca vi nenhum daqueles cristãos voltarem de lá. O abuso que eles, cristãos, sofriam era muito maior que o abuso que os outros detentos sofriam. Se um guarda da prisão convencesse uma pessoa a negar a Deus, seria promovido. E aqui é uma citação um pouco longa, mas eu vou ler para os irmãos. Lá na página 133 do mesmo livro, Son Ngoc Lee diz assim, o título do capítulo é A Fábrica de Fundição. Uma noite, ela viu 8 cristãos carregando um caldeirão contendo ferro derretido. Um oficial os chamou usando palavras repulsivas. Amanhã é o dia do treinamento de reeducação. Como vocês sabem, será realizado por causa da sua teimosia.
Um giro por dentro de vocês deve acontecer. Amanhã é o dia da lavagem cerebral, disse o oficial. Amanhã vocês irão lá fora e vão dizer a todos que não existe nada do céu para se acreditar. Deus não existe. Do contrário, morrerão. Vocês entenderam? Houve um silêncio. Nenhum deles respondeu. Ele não esperou muito tempo por uma resposta, pois não gostava de ser ignorado. Sabendo que o dia seguinte seria importante para a reeducação, ele queria que os cristãos renunciassem à fé. Ele gritou para os detentos: Por que vocês estão calados? Respondam-me agora. Ninguém disse nada. O oficial ficou furioso e começou a xingar os homens. Em voz alta ele disse: Vocês são filhos. Todos os 8 venham aqui e coloquem o rosto no chão. Eles obedeceram o que for ordenado. Eles sentaram em seus joelhos e abaixaram a cabeça. Então o oficial chamou outros detentos e disse: Nós não podemos deixar esses homens viverem. Eles não sabem quem eu sou. Traga ferro líquido, fervendo da fornalha, e derrame sobre eles. O rosto dos detentos se encheu de medo. A temperatura do ferro líquido girava em torno de 1200 graus. Eles hesitaram diante da terrível ameaça. O oficial, com um olhar assustador, disse: Vocês querem morrer com eles? Os detentos, amedrontados, correram para trazer o caldeirão e derramaram ferro derretido sobre os corpos dos servos de Deus, que estavam ajoelhados e quietos. De repente, o cheiro de carne queimada invadiu minhas narinas. Os corpos começaram a se enrugar com altíssima temperatura, enquanto o metal líquido queimava totalmente os seus corpos. Eu quase desmaiei de choque. O impacto que tive foi tão tremendo que gritei como louca. Os outros detentos na fábrica gritaram de horror, enquanto os 8 cristãos morriam. Eu olhei seus corpos encolhidos, tentando entender. No que eles creem? O que eles veem nesse céu vazio? O que poderia ser mais importante para eles do que a própria vida? Nos anos em que estive na prisão, eu vi muitos cristãos morrerem. Mesmo assim, eles nunca negaram o Deus que está no céu. Então nós vemos aí um relato impressionante de um evento real que aconteceu em uma prisão norte-coreana, que foi relatado pela autora Sonok Lee, que mostra as perseguições severas que os cristãos vivem todos os dias na maioria desses países. Para finalizar, irmãos, ajude a igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida. Conheça a história da igreja perseguida, se informe, não ignore a realidade que está além dos nossos olhos. Conheça a igreja perseguida. Ore por eles, contribua. Contribua para a igreja perseguida. Na nossa igreja nós temos organizações missionárias internas da própria Assembleia de Deus. Nós temos organizações missionárias independentes que são seríssimas, como a Missão Portas Abertas. Contribua, irmãos. Deus há de tocar no coração de cada irmão para contribuir segundo a vontade dele, ok? Mas não seja omisso. Amém, meus queridos? E por fim, muito obrigado. Espero que todos tenham uma aula abençoada e eu espero ter contribuído com subsídios, reflexões e informações a respeito da aula do próximo domingo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.